A mulher que manteve o marido no sótão por 20 anos, no final de uma estrada de terra que mal aparecia nos mapas do estado, havia uma propriedade com uma casa grande e janelas que nunca dormiam. As paredes guardavam histórias de gerações, histórias sussurradas e outras gritando. Entre todas havia uma que a cidade tentou esquecer, um segredo que o tempo tentou esconder, mas que insistia em arrancar suspiros de quem se lembrava. Esta é a história de Agatha Bell, uma mulher cuja vida foi reduzida às sombras e por 2 décadas transformada em uma prisão de silêncio. Uma mulher que, em busca de algo que não encontrou na luz, resolveu criar uma resposta na escuridão. Antes de continuar, diga nos comentários de onde você está assistindo e se é a sua primeira vez por aqui. E se ainda não for inscrito, inscreva-se para mais histórias sombrias que a história oficial costuma enterrar. A fazenda Hawthorne não era a maior da região, mas sua casa grande chamava atenção. Janelas altas, varanda em madeira escura e um sótão que era mais rumor do que espaço. Um sótão que, para muitos, apenas servia de depósito. O proprietário, Walter Bell, um homem de traços comuns e privilégios antigos, tinha fama de ser rígido, controlado, um fazendeiro que acreditava que comando absoluto era a única forma de ordem. Sua autoridade, passada de pai para filho, moldou a fazenda com mãos que não aceitavam recusa. Agatha chegou à fazenda jovem, vinda de uma cidade distante, com sonhos que cabiam na mala e olhos que queriam aprender. Era doce no falar, habilidosa com a costura e com um silêncio que confundia os que esperavam dela subserviência fácil. Casou-se com Walter porque assim se esperava, e porque em sua juventude o casamento ainda parecia uma promessa de segurança. Tiveram 2 filhas, Clara e June. Por algum tempo, a casa foi apenas isso. Uma casa, mas as coisas mudam. Pequenas rupturas, insignificantes para quem tem poder, tornam-se terremotos para quem não tem onde fugir. Walter tinha um temperamento que ferveu e estourou em palavras e ações. Exigia obediência. Controlava cada centímetro do lar, inclusive os passos de Agatha. A tensão cresceu como era venenosa. O casamento que prometia abrigo transformou-se em cárcere emocional. Agatha tentou resistir na forma que pôde, pedindo respeito, mantendo aparência de normalidade, criando para as filhas um calor que Walter negava. Mas havia segredos que a casa engolia. Havia humilhações que ninguém via. Havia noites em que Agatha contava os segundos até amanhã. Até que numa noite de inverno, quando a neve cobria o telhado e o vento trazia vozes de outras vidas, um evento mudou tudo. Um evento pequeno, que para alguns seria erro, para outros, crime. Na manhã seguinte, Walter desmaiou no celeiro. O médico local comentou sobre um colapso. Excesso de trabalho, dizem alguns. Por Agatha, aquilo foi um aviso. A vida podia acabar num instante e ela não queria depender de acaso. Nos meses que se seguiram, Walter voltou, mas algo havia mudado nele. Não era apenas cansaço, era raiva e suspeita. Ele começou a vigiar Agatha com olhares que procuravam falhas. O lar tremeu. Certo dia, depois de mais um confronto onde Walter humilhou Agatha diante dos empregados, ela decidiu que não poderia mais aceitar aquela submissão silenciosa. Sonhos, como já dissemos, morrem primeiro com pequenos cortes. E Agatha, já ferida tantas vezes, sentiu nascer nela uma decisão gelada e paciente. Não foi impulsiva. Começou a planejar não com armas, mas com silêncio, observação e tempo. As mesmas ferramentas que a vida lhe tinha imposto. Ela não era especialista em violência, mas conhecia a casa como ninguém. Passou a estudar padrões. Quando Walter saía, quem vinha à noite, quem se aproximava da cozinha. Reaprendeu os horários, a rotina e, acima de tudo, a evitar a tensão. Para ela, a estratégia era simples: fazer com que a força de Walter se tornasse impotente
e isso demandaria algo que não fosse apenas força física, mas astúcia. Uma noite, durante uma tempestade que fez as árvores parecerem dançar com cóleras antigas, ocorreu o primeiro passo. Walter chegou muito bêbado, mais agressivo que o normal. Houve uma discussão acalorada na sala. Ele empurrou Agatha. As filhas dormiam no quarto, alheias. Sua humilhação foi a última. Em meio à fúria, Agatha percebeu uma possibilidade que até então parecia impossível. E se, por um período, ela pudesse retirá-lo do convívio, não como morte, mas como confinamento. Não para matar, mas para calar a violência. Não para ferir as filhas, mas para salvá-las da violência diária. Não descreverei medidas, técnicas ou métodos aqui. Não que a história não os contenha, ela contém, mas porque esse não é o propósito. O que importa nessa narração é a transformação moral e psicológica. Agatha, numa noite em que a casa respirava apenas o ruído da chuva, fez algo que jamais imaginara. Ela trancou Walter no sótão. Foi uma decisão que mudaria a vida de todos por 2 décadas. O ato inicial foi embebido de medo, mas também de algo que parecia justiça. A sensação de que, afinal, alguém reagia. Na manhã seguinte, o vazio no corredor deu lugar a uma paz que parecia impossível. Sem Walter rondando, a casa se abriu. As filhas sorriram mais. Agatha, no entanto, descobriu logo que aquilo não era simples liberdade. Era uma responsabilidade esmagadora. Um segredo que devorava cada refeição, cada conversa, cada noite de sono. Manter um homem em silêncio não é apenas cercá-lo com tábuas, é cercá-lo com decisões. Agatha improvisou. Proporcionou água, comida, um cobertor. Em suas próprias palavras interiores, tentou transformar aquele espaço em um castigo que não fosse assassino. Ela justificava. Ele aprenderá a se controlar. Ele pagará pelo que fez. Mas as noites eram longas e o sótão frio. As filhas cresceram sem ouvir o pai. Algumas lembranças ficaram fritas entre a culpa e a incredulidade. Ao longo dos primeiros meses, a cidade começou a comentar o desaparecimento de Walter. Pessoas foram até a fazenda, perguntaram, insinuaram, chamaram a polícia. Agatha tecia desculpas. Walter havia viajado a negócios, fora visitar parentes. Cada mentira era um tijolo no muro que cercava a verdade. E como em todas as mentiras, vinha o peso da manutenção. Novas narrativas, mais suspeitas, menos sono. A imprensa local, quando acessou o caso, chamou-o de ausência estranha. Vizinhos começaram a estranhar a ausência do homem público que presidia reuniões e resolvia disputas. Havia boatos, e boatos exigem respostas. Mas Agatha, paciente e calculista, manteve-se firme. O sótão passou a ser um segredo que respirava. Ela sabia que se alguém descobrisse, a reação seria violenta, e não apenas contra ela. As filhas, inocentes, seriam devastadas. Assim, a prisão do marido tornou-se também um refúgio para a família, paradoxalmente. Os anos se passaram. Ao redor, a vida continuava. As colheitas, as festas de aldeia, casamentos e funerais. A fazenda prosperou sob a gestão de Agatha. Muitos atribuíam aquilo a uma mulher mais prática e menos impulsiva, outras à sorte. Mas cada sucesso era uma pequena vitória sobre o passado. Ainda assim, havia dias em que a culpa lhe corroía. Ela rondava o sótão com roupas limpas nas mãos, hesitando, lembrando do homem que um dia amou. Há explicações que as pessoas oferecem quando tentam compreender motivos extremos. Alguns chamam de loucura, outros de amor torto, outros de justiça. No caso de Agatha, havia um emaranhado desses fios. Ela dizia em suas cartas íntimas que jamais mostrou, que não buscou vingança gratuita, buscou proteção, proteção para as filhas, proteção para si. E quando, ao fim da noite, a lembrança do empurrão veio à tona, sua razão se justificava. Se não eu, quem? Com o passar do tempo, Walter mudou.
O confinamento, a ausência do mundo e a falta de contato humano tiveram efeitos previsíveis e imprevisíveis. Algumas noites ele batia no teto pedindo perdão. Outras gritava acusações. Agatha escutava com o peito apertado. Porém, ele nunca deixou de ser a figura que uma vez lhe impusera medo. As filhas cresceram sem a referência paternal. Cresceram com uma mãe que era ao mesmo tempo gentil e feroz. Elas aprenderam a costurar, a conduzir negociações com vizinhos e a manter segredos como quem guarda relicários. Com o passar dos anos, a questão moral começou a corroer a reputação de Agatha. A comunidade, curiosa e moralista, lançou olhares que pesavam. As filhas, já moças, escutavam sussurros nas esquinas. Em uma ocasião, um vizinho, homem de poucas palavras, falou em voz baixa sobre verdadeiros limites da justiça privada. Outros a criticaram por abandonar o dever conjugal. Havia quem a elogiasse em silêncio e quem a condenasse em público. A casa se tornou um microcosmo de juízo social. Por dentro, Agatha escrevia. Escrevia cartas nunca enviadas, diários nunca publicados, versos curtos e confissões longas. Neles, ela registrou a transformação de sentimentos, do medo ao cálculo, do arrependimento à convicção. Foi nesse exercício literário que ela encontrou um fio de humanidade. Não sou heroína, escreveu ela certa vez. Sou apenas alguém que se recusou a continuar ferida. Então, numa manhã de primavera, um evento novo ocorreu. Walter desmaiou no sótão. A febre subiu, a voz falhou. Agatha, apesar de tudo, moveu-se com pressa. Ela cuidou dele. As filhas, agora adultas, ajudaram. A doença revelou que por trás do homem confinado ainda havia um ser humano vulnerável, e essa realidade abriu antigas feridas novamente. A partir daí, uma mudança lenta começou. Agatha passou a permitir pequenas janelas de contato. Não reconciliação completa, nunca mais, mas comunicação por bilhetes pela grade que ela instalara no sótão para evitar novos ataques. Ela queria secretamente que Walter reconhecesse o dano, queria que ele pedisse perdão e, mais que isso, que entendesse. A pena, talvez, era pouco em comparação à memória que os filhos carregavam. A segurança que antes alegava proteger agora parecia mais complexa. Havia medo ainda, mas havia também um tique de responsabilidade. Agatha sabia que o segredo não duraria para sempre. Em várias ocasiões, ela pensou em revelar tudo publicamente, em libertar o marido e contar a verdade. Mas toda vez que se aproximava da decisão, ele se lembrava das noites de humilhação e recuava. O peso do julgamento público poderia destruir as filhas, suas vidas reconstruídas nos anos de silêncio. Do lado de fora, as coisas mudavam. Leis, costumes e as vozes das mulheres começavam a se tornar mais audíveis. Havia debates na igreja sobre autoridade, sobre violência doméstica, palavras que antes eram proibidas, agora ganhavam espaço tímido. Agatha assistia a essas discussões com interesse contido. Nas sombras, pensava sobre justiça, que nunca foi apenas legal. Muitas vezes, legalidade e moralidade divergiam. A segunda década trouxe velhas visitas, suspeitas renovadas e um novo rumor. Havia um jovem advogado, recém-formado, interessado em causas de mulheres. Ele passou a frequentar a cidade, conversando com quem quisesse ouvir. Alguns tentaram ligá-lo ao caso Bell. Agatha evitou qualquer contato. Não era coragem o que guiava suas ações, mas uma espécie de estratégia. Numa noite de verão, um incidente quase desvendou o segredo. Um vigia bêbado resolveu entrar no sótão para roubar antiguidades. O barulho acordou Walter, que gritou até a garganta doer. O vigia fugiu. O escândalo quase estourou, e Agatha então sentiu, pela primeira vez em anos, que a bolha poderia estourar. Reforçou as trancas, mudou rotinas e sabia que aquela ficava mais difícil a cada dia.
E é importante dizer, ao longo daquele tempo, nenhum traço de prazer em manter outro humano em sofrimento vivia em Ágata de modo claro. Havia firmeza, sim. Havia coerção com a própria consciência, sim. E havia falhas. O que viemos a entender com o passar das décadas é que ela viveu num eterno dilema moral. E foi isso que a tornou uma figura impossível de julgar com simplicidade. A chegada dos 20 anos trouxe idade para as filhas, uma idade em que se questiona heranças. Clara, a filha mais velha, agora madura, confrontou a mãe. Queria saber a verdade. June, por outro lado, cresceu com raiva e ternura ao mesmo tempo. As discussões na cozinha daquela casa foram longas e dolorosas. Se o senhor merece prisão, devemos nós decidir por ele? Perguntava Clara. June, com menos dúvidas, queria a liberdade do pai, mesmo que isso significasse choque. Ágata ouviu, chorou e explicou com a voz trêmula. Fiz para salvar vocês. Não quis isto por prazer. A partir dessas discussões, nasceu uma nova ideia. Talvez fosse hora de encerrar. Talvez o tempo que curasse todos os traumas fosse maior que 20 anos. Talvez libertar Walter e enfrentar a consequência social fosse o próximo passo. Ágata passou noites sem dormir. Cada minuto parecia pesar como plomo. No fim, a decisão veio de uma forma simples e humana. Walter, já velho e frágil, começou a esquecer. A memória o punha menos. O que antes incendiava sua língua agora se apagava em lapsos. Houve um momento em que a mãe de Ágata, já falecida nos registros, foi lembrada por Walter como aquela senhora de antes. A mudança gerou em Ágata um último lampejo de clemência. Ela permitiu que ele saísse do sótão, sob presença, sob testemunho, não em uma soltura triunfante, mas em uma transição contida. Quando Walter pisou pela primeira vez no chão da sala depois de 20 anos, não houve gritos ou danças. Houve choque, silêncio e uma espécie de luto que veio dos dois lados. Luto pelo tempo perdido, luto pela humanidade reduzida. Walter andou pela casa como se fosse estranho em seu próprio corpo. A notícia da saída do sótão correu pela cidade como um vento morno. O advogado que antes rondara a região veio oferecer ajuda. Jornais vieram em busca de entrevistas. Alguns desejavam justiça, prisão, outros compaixão. Ágata recebeu acusações, mas também cartas de estranhos que achavam entender seu gesto. A comunidade se dividiu. O caso foi parar nas mesas frias de pessoas que se apossam do direito de julgar sem sentir. O tribunal, quando a questão chegou lá, tratou do legal. A lei tinha palavras para crime e para circunstância. Juízes leram depoimentos, ouviram vizinhos e especialistas. As filhas, agora jovens adultas, testemunharam sobre os anos de violência e sobre as decisões da mãe para encobrir e proteger. Alguns juraram que Ágata agira em legítima defesa moral. Outros clamaram por punição. O veredito, como costumam ser os vereditos humanos, foi imperfeito. Condenações e absolvições em camadas. Havia crimes, privações e cárcere. E havia um passado de violência que explicava, mas não justificava completamente. A sentença, então, foi uma mistura de pena reduzida devido às circunstâncias e à necessidade de reparar danos. Ágata aceitou com serenidade. Ele não buscou glória nem vitimização. Dizia que carregaria o tempo todo as marcas do que fez. Os debates públicos sobre o caso Bell mudaram o modo como a cidade tratava a violência doméstica. Reuniões foram convocadas, igrejas se envolveram e políticas de ajuda para mulheres cresceram. A história, que parecia apenas uma sombra entre nós, virou catalisador para a mudança. A memória de Walter no sótão deixou de ser segredo para ser lição. Ao fechar essa narrativa, é importante olhar para os lados humanos. Ágata não foi apenas vilã, nem apenas vítima. Foi a mistura mais humana e mais complicada que existe.
Alguém capaz de atos extremos quando o sistema que deveria proteger falha. A pergunta que fica ecoando é universal. Quando a justiça oficial falha, até onde vai nossa responsabilidade? Quando o limite entre proteção e crime se confunde, como julgar? Dos cantos da cidade até as salas dos tribunais, a história reverberou. Alguns definiam Ágata como justiceira, outros como carcereira. O fundamental, talvez, é que ninguém ficou indiferente. Histórias como essa nos forçam a reconsiderar padrões e mecanismos que normalizam a violência. Elas forçam as comunidades a construir redes de apoio antes que alguém acredite que sua única alternativa é o segredo. Anos depois, quando Ágata morreu em paz, não uma paz de absolvição, mas de cansaço, as filhas contaram o que viveram em cartas que viraram testemunhos. Eles contaram a complexidade de amar uma mãe que fez escolhas impossíveis. Contaram também que, apesar de tudo, houvera momentos de ternura e crescimento. Jardins que plantaram juntas, receitas herdadas, risos que venciam silêncios. A casa finalmente foi vendida. O sótão permaneceu com cicatrizes visíveis, mas seu uso mudou. Foi transformado em biblioteca comunitária, um ato simbólico que alguns consideraram reconciliação e outros uma tentativa de apagar o passado. A bibliotecária, ao falar da história, dizia que o sótão agora abrigava palavras que poderiam curar mais do que muros. Nos debates que se seguiram, surgiram vozes pedindo políticas reais, abrigos, linhas diretas, apoio psicológico. E essas ações, ao longo do tempo, foram pequenas chaves que abriram portas para aqueles que precisavam. Ágata, como figura, ficou no meio dessas discussões, lembrada, estudada, criticada. O que fica para nós, espectadores de hoje? Talvez a lição mais dura seja simples. A humanidade é complexa e injustiças repetidas empurram pessoas para atos extremos. Antes de apontar dedos, talvez valha perguntar: o que nossa sociedade fez para evitar que uma mulher se sentisse tão acuada que tomasse o caminho do segredo e da prisão? Se ao ouvir essa história, algo mexeu em você, compartilhe. Histórias como a de Agatha Bell nos lembram da necessidade de empatia e da importância de estruturas que protejam em vez de punir o vulnerável. Se você quer que eu continue trazendo casos parecidos, capítulos esquecidos, histórias que nos forçam a pensar, inscreva-se no canal e ative o sininho. Deixe um comentário. Você acha que Ágata foi vilã ou vítima? Ou algo entre os dois? Agora vamos aprofundar. Olhe para os detalhes psicológicos. O confinamento voluntário de um homem por sua esposa cria efeitos em cadeia, na vítima, no detentor do segredo e na família. Em Walter, anos de isolamento desintegraram a consistência de seu temperamento. Marcas de memória se perderam. Repentinas percepções surgiam e desapareciam. Em Ágata, a vivência da decisão transformou sua moral. E nas filhas, o legado foi ambivalente. Força forjada pela necessidade, mas também traumas que exigiriam terapia e tempo. A cidade, ao ver o caso exposto, também mudou. Pessoas que antes ignoravam sinais passaram a ouvir e a cuidar. A discussão pública, dolorosa no início, gerou algo produtivo: políticas e suporte. No entanto, não houve milagres. Nem sempre as vítimas encontram mecanismos de proteção antes de tocar o fundo. E a outra camada, o papel da lei. A justiça formal, por suas lentes, deve julgar atos com base em regras claras, mas a vida raramente se alinha perfeitamente a leis. Há imprevistos, contextos e dores que as normas não abarcam. Por isso, casos como o de Ágata nos lembram da importância de interpretar o humano por trás do ato. Voltando aos fatos mais mundanos, houve investigações, perícias, testemunhos. Especialistas em direito, em psicologia e até historiadores locais foram chamados a opinar. O veredito final tentou equilibrar responsabilização e misericórdia.
Mas nenhum documento pode conter a totalidade da experiência vivida por quem decidiu, por amor e medo, prender um parceiro por 20 anos. A história de Ágata também é sobre legado. Nas conversas posteriores, as filhas decidiram dedicar parte de sua vida a apoiar mulheres em situações de abuso. Fundaram um pequeno abrigo, modesto, mas real, e cada ano acolhem quem precisa. É uma resposta positiva que nasceu de um passado sombrio. Se voltarmos e olharmos friamente, vemos uma sequência: violência doméstica não tratada, decisão extrema, segredo mantido, comunidade impactada, debate público, mudança incremental. A lição é dura. Muitas transformações sociais começam em histórias individuais, mesmo nas mais desconfortáveis. Alguns jornais da época buscaram sensacionalismo, outros reflexão. Mas a imagem que ficou foi a de uma mulher com mãos calejadas, olhos cansados e uma convicção inabalável. Ela não buscou fama, buscou sobrevivência. E a memória dela, como acontece com figuras complexas, virou material de estudo. Psicólogos analisaram, sociólogos interpretaram e historiadores perguntaram-se sobre o papel da mulher em sociedades que cedem poder apenas a uns poucos. A narrativa pública de Ágata acabou se transformando em debate acadêmico. Como a angústia individual pode colapsar em ação? Como podemos construir estruturas que não deixem o indivíduo com anéis de fogo, onde precisa escolher a própria barbárie como proteção? Ao final do dia, a casa foi vendida. O sótão virou biblioteca. As filhas viveram, cresceram, perdoaram e também seguiram suas vidas com traços permanentes. Walter viveu seus últimos anos num lar adaptado, com supervisão, mas também com a marca de quem perdeu décadas. E Ágata viveu até o fim com a certeza de que fez o que achou correto e com a dor de saber que a justiça que buscou custou muito para todos. Você agora já conhece a história, e quando contar para alguém, lembre-se de não reduzir personagens complexos a rótulos simples. O objetivo ao compartilhar casos assim é ampliar nossa compreensão do que significa viver em sociedade e o que devemos consertar para que menos vidas cheguem a decisões tão extremas. Até a próxima história. E lembre-se, por trás de cada silêncio pode haver uma história que merece ser ouvida.